Eu acho muito interessante esse contraste entre o altar do sacrifício e a mesa da comunhão, entre o sacrifício e a oferta, e falando a propósito nos tempos antigos, no tempo do altar, o missionário Felipe escreveu um texto muito legal para a revista, eu vi agora ele pegando ela ali. Quem não leu ainda, confere na sua revista, todo mundo recebeu uma no credenciamento, e esse texto dele fala, inclusive, sobre os tempos da antiguidade, como era o contexto desse texto de Efésios que a gente está estudando como lema. Pode falar um pouquinho mais sobre isso para nós, missionário Felipe? Bom dia, primeiro. Muito bom ver cada um e cada uma de vocês aqui, e uma energia, uma força, potência de vida da juventude. Me lembro meus tempos aí, né? Eu já tenho 41, né? Mas ainda vivenciando alguns resquícios, né, dessa força jovem. E é muito bonito de ver ontem à noite um pouquinho aqui dessa diversidade, a qual a Ana aqui comentou, que reúne-se, né, em torno de uma mesa. E é um tanto quanto revolucionário, não sei se a palavra certa é essa, mas essa transição que ocorre entre altar e mesa. Então, possivelmente, posso estar errado, mas a nossa linguagem, às vezes, ela ainda se remete ao Antigo Testamento. Quando nós vemos lá na igreja, no espaço, a gente chama de altar, não é? De repente a gente começa a mudar um pouco essa nomenclatura e falar mesa da comunhão, né? Porque Jesus não vai ser assassinado novamente, né? Pelo contrário, é onde ali vai acontecer uma troca de palavras, de sentimentos que evocam coisas tão primitivas, a ponto, né, de ter que se fazer um altar. Quando se fala de altar, então, de sacrifício, a gente está falando de algo realmente muito primitivo, lá tão profundo dentro de nós, que a gente não tem muita noção, mas que aquilo ali depois é simbolizado, né, pelo Cordeiro, e depois em Cristo Jesus concretizado. Assim, estudando um pouco, né, para escrever o texto. Quem aí leu o texto? Levanta a mão assim. Meu Deus, o que acontece, hein? Olha aí, hein? Vocês têm uma tarefa aí para ler o texto. Então, já que vocês não leram, eu vou ler tudo aqui, então. Estou brincando. Então, a gente está falando, né, da carta aos Efésios. É um contexto predominantemente de filosofia greco-romana. O apóstolo Paulo dizem, né, que foi ele que escreveu, não importa muito aí o autor, importa o conteúdo. Essa carta, ela é uma carta que ela não foi assim apenas para um destinatário, mas ela foi aberta para circular sobre todo o contexto ali da época. E Paulo, vamos dizer assim, ele é um cara bastante intelectualizado, né? Então, de uma forma assim inspiradora, ele consegue utilizar daquela linguagem do tempo. Quem gosta de filosofia? Aí, mais pessoas levantaram a mão. Então no caminho aí, né, de entender o que se acontece ali. Então, assim, diante de inúmeras correntes filosóficas, porque Éfeso, ali, a região da Ásia Menor, é uma região de vários filósofos, Pitágoras, Parmênides e assim por diante, são todos de lá. Então, Paulo, ele olha para aquele contexto onde se predominava uma busca intensa pela verdade. A filosofia é isso, né? A busca pela verdade, por uma realização interior, algo assim.
E o apóstolo Paulo, ele utiliza desta mesma linguagem, vamos dizer, filosófica, para dizer, olha, existe um mistério, realmente. E naquela época era isso, né? As religiões de mistério. Só que esse mistério, ele foi revelado, e é Jesus Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo faz é horizontalizar esta presença divina no mundo. E não mais aquela coisa de ocultar, do mistério, mas de você conseguir vivenciar, ali e agora, uma presença de Deus sobre a sociedade, sobre a comunidade. Então, é algo realmente muito bonito aí que acontece, e é o que diferencia, realmente com muito contraste, este jeito de pensar. Agora, não se olha, vamos dizer assim, né? Não se olha mais para o alto, mais para baixo. Porque Jesus vem, né? Se faz ser humano. E a tese é justamente essa. É tornar-se humanos juntos e juntas. Essa é a nossa tarefa. Por isso que precisamos da comunidade e da mesa de comunhão. Porque é assim que a gente vai se fazendo, a partir do outro e da outra. E eu ouvi dizer que você tinha uma música também para tocar para nós, missionário Felipe. Não, eu tenho uma música que ela é do Paralamas do Sucesso, Lanterna dos Afogados. Conhece? Que bom. Não sou só eu que tenho uma alma ancestral. É isso aí. Né? Então, essa música, ela tem um contexto muito bonito. Ela é baseada em uma obra de Jorge Amado, Jubiabá é o nome do livro, em que ele conta a história de um jovem balduíno, que é um jovem meio que se sente assim, inadequado no contexto dele. Então ele tenta tantas coisas, né, para ter sentido e tal, e ele sempre está numa busca. E então, na história ali, vai narrar, existe um local chamado Lanterna dos Afogados, que fica no cais, no porto. Ali era um local, essa Lanterna dos Afogados é um bar, onde afluíam toda a gente que se sentia, de alguma forma, ausente no mundo, com crises, com marginalizados e assim por diante. Então as pessoas iam para lá, ficavam ali, conversavam lá entre si, e alguns, inclusive, posteriormente se jogavam no mar para a tentativa de suicídio. Ontem, né, o psicólogo Vilney falou um pouquinho sobre esse assunto aí. Então, se jogava no mar. A gente pode fazer aqui, né, uma alegoria, que esse mar também é esse mundão aí todo, né, que a gente precisa, de alguma forma, navegar. A questão, às vezes, é para onde. E é uma característica desse nosso tempo, de falta de identidade, de sentido. E então, Herbert Viana, ele escreve essa música, falando, acho que está projetado aí, não está? Se puderem projetar, quando está escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais de porto para quem precisa chegar. Eu estou na lanterna dos afogados, eu estou te esperando, vê se não vai demorar. Quem é, ou o que é, a lanterna dos afogados hoje em dia?
trazendo para o nosso momento aqui. É a igreja. É o grupo de jovens, de repente, que consegue sinalizar, olha, nós estamos aqui. Venha até nós, pessoas às vezes perdidas, sem esperança, sem sentido. Então eu vou cantar, que vou tentar, porque eu não estou muito bem hoje da saúde, desde ontem, né? 2 ouvidos aqui inflamados, meio gripado, mas cantem junto comigo aí, se vocês conhecem. Vou lembrar os tempos da minha banda de rock and roll. Oi. Só que eu vou fazer bem lentinho assim. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel, os desesperados, há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Uma noite longa, uma vida curta, mas já não importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Uma noite longa, uma noite longa, uma vida curta, mas já não importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na igreja dos vivos, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Tão jovens, tão jovens, tão jovens. Eu soube que você estuda psicanálise, gosta muito desse assunto, mas além de trazer esse viés na resposta sobre o despertar da sua vocação, eu queria saber também se o bom perfume só é possível se a gente tem um ministério ordenado. Não, imagina, né? Desde o batismo a gente serve a Deus e exala este amor por onde passamos. O ministério ordenado, ele é uma outra situação, eu entendo, dentro da igreja, que exige um pouco mais de preparo no sentido teológico e institucional, né? Eu, por exemplo, eu sou ordenado desde 2018, mas antes de 2018 eu estava por aí, caminhada fora, né, e fazendo a missão de Deus. Então, a partir disso, faço um link com a psicanálise, já que foi citado aí, que para mim tem sido, né, uma paixão estudar isso, e tem a ver no caso com a minha vocação. Porque a teoria psicanalítica ela diz o seguinte, que nós temos um desamparo que
que se iniciou, teoricamente, quando nós nascemos, né? O que a gente faz? A primeira coisa que a gente nasce, o que acontece? Chora. Chora, né? É o primeiro grito ali de dor, vamos dizer assim. Onde estou? É o desamparo que ali começa, e a partir disso a nossa vida vai ser até o fim. Ela é um ciclo de amparos e desamparos. Então eu entendi certa vez que, a partir de uma experiência de fé, de que eu uma vez fui amparado por Deus, e aquilo ali fez, né, uma reflexão muito forte dentro de mim, e eu acabei então entrando, né, nessa linha do ministério, da teologia, para entender mais e para servir melhor, né? Então, eu queria, a partir disso, a reflexão que eu constantemente faço é sobre a vocação. Inclusive, se tiver jovens aqui que sentem, né, alguma coisa diferente, né, eu quero avançar um pouco mais em estudos, em entendimento, em se inserir na IECLB. Então, depois converse aí com a gente. E quero deixar 3 materiais que estão me acompanhando, né, nessa caminhada assim, reflexiva. Primeiro, a Antropologia Pastoral de Paulo, um autor aqui católico, Tornar-se Humanos Juntos. Depois eu vou, né, para o nosso âmbito aqui luterano, o professor Roberto Zuetti, querido lá, que está conosco, Teologia e Prática da Missão na Perspectiva Luterana. Quem está fazendo PPHM tem que ler isso aqui. E um material bem interessante que eu acho que nós temos que cada vez mais nos grupos, especialmente lideranças, falar sobre esses assuntos aqui: matrimônio, família e sexualidade humana, proposta de diretrizes e procedimentos para um diálogo respeitoso. Material da FLM, né? E que nos dá alguns subsídios e indicações de entender certas temáticas para o nosso tempo. Então, é isso aí. Obrigado. Para mim, a missão é isso. A vocação missionária, ela é constantemente atualizada, tá? Então, a gente vai mudando e se atualizando aí.